Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Acorda Brasil. Minhas redes sociais estão passando aí na frente e na tela. Você pode mandar material para comentar, vídeo, pergunta, enfim, o que você quiser. Porém, hoje nós não vamos tratar nem de assunto de imigração, nem de política. Eu quero fazer um vídeo resposta a um vídeo que eu vi recentemente. Pastor Caio Fábio gravou esse vídeo e nesse vídeo ele fala a respeito do pastor Ricardo Gondim, que é um amigo meu que eu conheço pessoalmente. Inclusive ele foi pastor da igreja que eu também fui pastor em Fortaleza. E antes de mais nada eu quero deixar bem claro que pastor Ricardo não sabe nem que eu estou fazendo esse vídeo e muito menos eu tenho uma procuração para defendê-lo, qualquer coisa desse tipo. Não é isso, é apenas para que a verdade seja dita, seja estabelecida. No vídeo em questão, o pastor Caio Fábio está falando que o pastor Ricardo Gondim queria ser o Jimmy Swaggart do Brasil, que esse era a aspiração dele, queria ser esse pregador. E aí eu me lembro que em 1987 eu estava na igreja Bethesda, que por sinal o Caio Fábio também esteve lá pregando. O Jimmy Swaggart veio ao Brasil. Ele pregou no Maracanã, no Rio de Janeiro, e pregou no Morumbi, em São Paulo. E o pastor Ricardo Gondim foi convidado, porque ele falava inglês muito bem, ele foi convidado a ser o intérprete do Jimmy Swaggart. E aí, o que o Caio Fábio diz nesse vídeo é que a maior frustração do Ricardo Gondim é que ele não era o Jimmy Swaggart no Brasil, que essa era a aspiração dele, ele queria ser o Jimmy Swaggart brasileiro. Pois bem, como eu já falei, em 87 o pastor Ricardo foi interpretar o Jimmy Swaggart e eu estava presente, eu estava lá, eu era parte da equipe do pastor Ricardo. Eu me lembro que eu fiquei bem próximo à plataforma, no gramado mesmo ali, bem pertinho, e estava junto lá da Jerusa, a esposa do pastor Ricardo, e mais uns outros membros da igreja que éramos todos parte da equipe, estávamos todos juntos lá. Enfim, no final dessa cruzada, no final desse encontro, o Jimmy Swaggart convida o pastor Ricardo para ser o seu representante no Brasil, para tudo o que acontecer com relação ao ministério dele, o pastor Ricardo está tomando a frente. E eu lembro claramente isso. Naquela época, o Jimmy Swaggart era o suprassumo dos pregadores, né, dos evangelistas, dos pentecostais a nível mundial. E a resposta do pastor Ricardo para o Jimmy Swaggart foi a seguinte: eu vou orar, e depois ele deu a resposta. E aí volta todo mundo para Fortaleza, e eu lembro claramente que naquela ocasião algumas pessoas da liderança da igreja que tomaram conhecimento dessa proposta do Jimmy Swaggart falaram assim para o pastor Ricardo: não, rapaz, pega esse negócio, rapaz, você tem condição. Ele era o presidente da Bethesda, mas dava para conciliar as duas coisas, dava para fazer as duas coisas. E o pastor Ricardo surpreendeu a todo mundo com a resposta negativa. Ele disse não, agradeceu, mas declinou do convite. Na época ficou todo mundo assim: caramba, como é que você faz um negócio desse? Como é que você rejeita um convite desse? Isso aí é um negócio assim que seu ministério também ia deslanchar, você ia ter oportunidade na mídia, você ia ter uma série de coisas, e você diz não. Eu lembro que naquela ocasião nós tínhamos um programa de televisão, eu também ajudava de vez em quando, né, ia na televisão ajudar a organizar o programa, eu, o pastor Alisson, e era uma luta tremenda, porque naquela época, no meio dos anos 80, entre 85 e 90, a televisão era um negócio assim, sabe, impensável. Mídia era um negócio extremamente difícil, caro. Eu lembro que a gente bateu nas portas de várias emissoras de TV e eles todos disseram não, e finalmente conseguimos um programa na madrugada, que era um negócio, um horário que ninguém queria, e era caríssimo. Era uma grande luta para pagar essa mensalidade desse programa de televisão, se não me engano, na Bandeirantes lá de Fortaleza, se eu não estou com a memória falhando aqui. Nessa ocasião, a igreja Bethesda estava ainda no começo. O pastor que havia fundado tinha morrido
logo em seguida, depois da fundação, e pastor Ricardo foi chamado a assumir uma igreja que estava realmente sofrendo com a falta do seu pastor e saindo de um trauma grande, uma igreja que estava engatinhando, que não tinha muitos recursos, que era uma igreja realmente que era muito difícil. O prédio que a igreja se reunia era um prédio onde uma empresa lá de Fortaleza, a Gerardo Bastos, tinha comprado e queria que a igreja saísse quanto antes. Era uma tenda de nylon, eu lembro bem, essa tenda de nylon não tinha nem onde colocar, e essa empresa que vende produtos para carros, para pneus, essas coisas, ainda está lá nesse local, e chegou e deu um prazo extremamente apertado para a igreja. Quer dizer, era uma dificuldade tremenda, era tudo muito difícil. E aí, com muito sacrifício, a igreja comprou um outro prédio, que era uma fábrica de café, uma ensacotadora de café que estava falida, e também deu uma confusão aí, porque um dos herdeiros achou que a negociação não tinha sido boa para ele, mas, quer dizer, os irmãos parece que tomaram a frente do negócio e ele se sentiu lesado pelos irmãos, e aí entrou na justiça para cancelar toda a venda, para fazer com que todo o processo fosse dissolvido, e foi outra batalha. Quer dizer, a igreja realmente estava passando por momentos extremamente difíceis, e essa oferta do Jimmy Swaggart envolveria quantias fabulosas de dinheiro. Era um ministério extremamente rico a nível mundial, como eu já disse, e o que mais me chamou a atenção foi a negativa. O pastor Ricardo negou, declinou da oferta e disse não. E na época a gente ficou, caramba, como é que você faz um negócio desse? Como é que você não pensa? Você pode alavancar tudo aqui, pode tudo dar certo e tudo funcionar direitinho. E ele foi firme e disse, olha, vá reclamar com Deus. Eu lembro que essas foram as palavras dele, a resposta dele foi, Deus me disse para não aceitar essa oferta, para não aceitar essa proposta. E aí, poucos anos depois, estourou todo aquele escândalo envolvendo o homossexualismo, enfim, aquela confusão toda que envolveu, e o ministério do Jimmy Swaggart declinou e nunca mais se levantou. Então, pastor Caio, eu lhe admiro bastante, gosto muito dos seus vídeos, do seu material, gosto muito da sua linha de raciocínio, de como o senhor tem se colocado diante de tanta bandalheira que existe aí no meio evangélico brasileiro. Mas o senhor está mal informado. Como eu disse, eu estava lá, estava presente. O pastor Ricardo era a gente agora nunca mais teve contato. Eu mudei para o Canadá já há mais de 10 anos, 14 anos que eu moro aqui no Canadá, a gente não tem mais tido contato, mas ele era um homem que ia na cozinha da minha casa, quando eu morava aí no Brasil. Eu lembro que eu morava em Londrina, no Paraná, e ele tinha tido uma infância também, passado pela região, e ele queria rever, e aí foi na nossa casa e ficou hospedado na minha casa. Quer dizer, é uma pessoa que eu, quando ia a São Paulo, depois que ele mudou para São Paulo, me hospedava na casa dele, conheço de frequentar a cozinha um do outro. Então é uma pessoa que eu posso dizer que é um homem de uma integridade raríssima nesse meio. E mais uma vez ele não me pediu de forma alguma para fazer esse vídeo. De novo, nem sabe que eu estou fazendo esse vídeo, mas só para que a coisa fique esclarecida. Eu acho que você está mal informado, Caio. Não é essa história que você contou, não. A história é exatamente essa que eu contei. Pastor Ricardo Gondim disse não, e ele não é verdade que ele queria ser o Jimmy Swaggart brasileiro, que ele queria esse tipo de fama, esse tipo de coisa para ele. Isso aí realmente não é verdade. Tem outros que querem, tem outros que caminham nessa direção, mas ele não. Bom, gente, vou ficando por aqui. Até amanhã com mais um Acorda Brasil. Se você gostou, joinha, passa para frente.